Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Pão Nosso, a lição de número 44, que tem o título Curas. Tem uma mensagem inicial de Lucas, capítulo 10, versículo 9. A mensagem diz assim: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Graças a Deus. Mestre Jesus, Mestre de luz, nesse instante elevamos nossos pensamentos a Ti, a Te agradecer a oportunidade de estarmos começando mais uma reunião de fluidoterapia e iniciando esse nosso ano de 2021. Te agradecemos por estarmos na continuidade do estudo do Evangelho. Te agradecemos pela essa tarefa de estarmos nos auxiliando a espiritualidade e auxiliando os nossos irmãos tão necessitados de prece, tão necessitados de fluidos positivos para se sentirem melhores. Ó Mestre, recebemos tanto que muitas das vezes nem percebemos. Te pedimos, por favor, que leve também esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior, por tudo aquilo que Ele nos dá, hoje e sempre, principalmente uma oportunidade como essa, de estarmos todos juntos, mesmo que por pensamento, mas estamos dando continuidade a todas as tarefas da nossa casa de caridade. Que assim seja, graças a Deus, e sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada
a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria, saudade, dos nossos encontros de terça-feira, que estou aqui para poder falar um pouquinho do Evangelho, E é tão bom, porque temos a certeza de que os maiores beneficiados somos nós mesmos, porque antes de passar o estudo, falar do ponto, nós estudamos, nós entramos em contato com os ensinamentos dos bons espíritos e aprendemos mais um pouquinho. Então isso é de fundamental importância para a gente, É muito bom, é uma oportunidade de tanto. E hoje nós temos a grata felicidade de começar um capítulo, o capítulo 26, que fala dar de graça o que de graça receber. E são alguns itens que Kardec vem nos orientar. E os itens hoje que nos cabe é o item 1 e 2, que tem como subtítulo o dom de curar, que fala assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E no 2 fala assim: dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Esse capítulo vem chamar a nossa atenção para a barganha que o homem sempre tentou fazer com os benefícios de Deus, pois essa prática é bem antiga. O homem sempre fez oferendas aos deuses, sempre fez oferendas para Deus, em troca de um privilégio, de um benefício vindo da parte deles. O verdadeiro toma lá da cá. Eu vou te dar isso aqui, mas quero ser beneficiada com isso daqui. E tem que ser do meu jeito. E se oferece a Deus de acordo com as nossas posses. Se sou pobre, ofereço um pombo, um frango. Tenho mais um pouquinho, ofereço até um cabrito, em troca de um benefício que achamos justo. Ou eu dou um valor e que de alguma forma isso voltará em dobro para mim, sem perceber que agindo assim também reforçamos o preconceito e a discriminação. Essa passagem também demonstra a vontade de Jesus em nos ensinar a fazer diferente, o dar de graça o que de graça recebemos. Pois esse sermão é um sermão de procedimento, de como nós temos que fazer. Ele proferiu para aqueles que já tinham condições de realizar e ensinar essas orientações. Ele estava falando ali, naquele momento, para os seus 12 apóstolos.
numa reunião na casa de Pedro, que já tinham condições de espalhar essa boa nova para o povo, que estava acostumado a agir barganhando com os deuses. E mudar esse hábito era muito importante. Assim como é muito importante para todos nós, né, na atualidade. E Kardec nos trouxe um capítulo com vários itens para nos orientar como dar de graça o que de graça recebemos. Eu não preciso oferecer nada a Deus para receber as suas bênçãos, né? Esse capítulo ajuda a criatura a religar com o Criador, compreender as leis da vida e se aproximar de Deus sem oferendas, nem troca. Levantar as pessoas e levá-la ao caminho do reino do céu, ao caminho da paz, do equilíbrio e do amor. E isso é possível, basta querermos. Pois o Espiritismo se preocupa com a modificação no íntimo da pessoa e não com as aparências exteriores e não com as oferendas que o espírita possa dar no centro. Porque para o espírita não importa com que roupa ele vai ao centro, se é uma roupa simplesinha ou se é uma roupa luxuosa. O que importa é o que ele vai buscar, o que ele busca. Não importa se ele doa uma cesta básica ou 1 quilo de alimento perecível, porque o que vai constar é a intenção daquela doação, né? E como podemos curar os enfermos? Como podemos ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expelir demônios, se não for tocando o íntimo de cada um? Como se cura um enfermo se não somos médicos? Como essa reunião, que é direcionada aos enfermos, pode curar alguém? Por que uns são beneficiados mais rápido do que outros? O que faz um tratamento espiritual ter êxito? O que cura? Quem cura? Essas são algumas perguntas que muitas das vezes ocupam os nossos pensamentos. E a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, tem resposta para todas elas, pois ela, a doutrina, é o consolador prometido por Jesus. E nos diz que quem cura somos nós mesmos, que através do contato com o Evangelho, cada contato com o Evangelho do Cristo, mudamos paulatinamente nosso padrão vibratório, nossos pensamentos e até o nosso comportamento, reproduzindo aquela citação de mente sã, corpo são, reproduzindo também a fala de Jesus: a tua fé te curou. E lógico que potencializado com os fluidos salutares dos espíritos trabalhadores do bem e com os fluidos dos médiuns passistas trabalhadores do bem, que buscam se melhorar através dos estudos e reflexões para oferecer o de melhor no momento de trabalho com Jesus. Que mesmo a distante, nesse momento, né, que nós estamos passando agora, essa distância devido à pandemia, nós oferecemos esses fluidos, porque estamos sintonizados com Jesus,
né? E ele nos oferece tudo isso. É tudo junto. Onde a pessoa é beneficiada de acordo também com a sua fé, a sua necessidade, né? E com o aproveitamento de tudo que está sendo oferecido. Demonstrando assim que, de acordo com o comportamento do enfermo, que primeiro é enfermo da alma e depois enfermo do corpo físico, né? Ele pode sim melhorar a sua moral, elevando a sua moral, a ponto de curar o seu corpo físico. Porque quando ele melhora a sua moral, quando ele busca Jesus, ele muda todo um comportamento, toda uma maneira de pensar. E isso faz com que o corpo fique são também. E todas essas citações aqui, curais os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expelir os demônios, tem também a intenção de chamar a atenção para nós, trabalhadores de uma casa espírita. Porque nós fazemos tudo isso e muitas das vezes nem percebemos. Porque através do passe, curamos os enfermos. Através de um atendimento fraterno, de uma conversa sadia, de orientações, nós ressuscitamos os mortos. Porque aqui ele não está falando de morto do corpo. Ele está falando daqueles que se encontram mortos de esperança, mortos da fé. E a doutrina, né, a casa espírita, com as suas tarefas, nos ajuda a ressuscitar esses mortos. Limpar os leprosos, os doentes, né, da alma, que através do contato com o Evangelho, orientando, não só na casa espírita, orientamos o Evangelho no lar, orientamos a reunião pública, a água fluidificada. E quando necessário, a corrente fraterna. Para expulsar o quê? Os demônios. Mas não se iluda achando que o que expulsamos são os espíritos ligados ao mal. Não. Os demônios que nós expulsamos, através de toda essa engenharia arquitetada do bem, né, que é o Evangelho no lar, reunião pública, reunião de passe, corrente fraterna, atendimento fraterno. Isso tudo é para expulsar os demônios dos nossos pensamentos doentios, que atrai esses irmãos infelizes. Isso tudo nós podemos fazer e devemos, mas dar de graça, não criando expectativas falsas, né? Não trazendo o êxito para si, eu te curei. Mas também não fazendo especulação da vida do outro. Por eu ser um médium vidente, eu falar coisas que pode não ser verdade. Porque nada me garante que seja verdade. E com isso, eu levo para o outro uma situação que não pertencia. Expectativas que não seria bom para ele.
Então, como médium, como trabalhador da casa espírita, podemos fazer sim, seguir todas essas orientações que o Cristo nos deu, mas com muita responsabilidade, muito bom ânimo. E assim todos nós, um ajudando aos outros, nos dando as mãos, nós venceremos as tentações e os equívocos do mundo. Era isso que eu queria trazer na noite de hoje, para que todos nós possamos nos curar através das orientações do nosso Divino Mestre Jesus. E nós podemos, porque Jesus espera por nós e de nós, assim como nós esperamos dele. Uma boa noite a todos. Muita paz. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Agradecendo a Catuíde, às irmãs Margaridas, a Miguel, a todos os trabalhadores espirituais dessa nossa casa de caridade e principalmente elevando os nossos pensamentos mais uma vez a Ti, Jesus, agradecendo a oportunidade que tivemos de trabalho nesta noite, a oportunidade de estudo do Evangelho, a oportunidade de estarmos distribuindo fluidos positivos a todos aqueles irmãos que necessitam, a oportunidade de estarmos em concurso com a espiritualidade que nos aguarda todas as noites de terça-feira para as nossas tarefas. Mestre, nosso trabalho desta noite está terminando e o quanto recebemos, alguns de nós conseguimos perceber, outros tantos também não, mas o que importa é toda essa troca de fluidos, essa melhora que nos foi proporcionada. Por isso, estamos aqui a te agradecer e a te pedir mais uma vez que leve o nosso agradecimento a Deus, nosso Pai. Tanto recebemos dele, tanto recebemos de Ti, Jesus, e tanto recebemos da espiritualidade. Muito obrigado por tudo. E talvez o nosso agradecimento seja muito pouco, mas nos faltam palavras para tudo aquilo que recebemos, por sabermos que não estamos sozinhos. Que as Tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Continuo sempre dizendo nas minhas preces, nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na Tua faixa e assim cada vez mais vencermos na luz. Graças a Deus.